Fala galera, sejam bem-vindos a mais um EngieCast. Meu nome é Vitor e hoje, no podcast de hoje, temos três convidados. Os três são cientistas especializados na área de tecnologia. Um deles é o Gabriel, temos o Tivita e o Guilherme. Hoje iremos tratar sobre o tema cidades inteligentes, as famosas Smart Cities. Primeiramente, eu chamo o Gabriel para explicar um pouco mais sobre esse tema para a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo o nosso podcast. É um prazer imenso estar fazendo parte do EngieCast. E bom, vamos lá. O que seria algo em pauta que a gente poderia trazer? Como é uma cidade inteligente, como é uma Smart City, o core dela, na verdade. Bom, vamos lá. Uma cidade inteligente é um lugar em que as redes e serviços tradicionais se tornam ainda mais eficientes graças ao uso de tecnologia em prol dos negócios e dos habitantes. Uma Smart City ela é composta por três esferas principais: a conectividade, que diz respeito aos dispositivos que possuem uma forma de comunicação uns com os outros e com um sistema integrado de controle. Temos os dados, que são gerados pelos dispositivos para serem analisados e informarem a respeito das atividades e comportamentos. E por fim, mas não menos importante, o envolvimento governamental é uma peça-chave para impulsionar e fazer a participação participar dos projetos de melhorias. Bom, muito legal, Gabriel. Sem dúvidas, concordo com o que você falou, né? Envolvimento governamental nisso é de fato muito importante. E também, outra coisa que vem à minha cabeça agora, se essas cidades inteligentes, elas precisam necessariamente da tecnologia para serem consideradas uma Smart City? Bom, muito boa a pergunta que você trouxe. Normalmente os nossos ouvintes, os ouvintes de tecnologia, acabam se perguntando. E, bom, é importante ressaltar que a cidade inteligente não é necessariamente uma cidade tecnológica. É muito mais além disso. Uma Smart City ela possui uma estrutura interconectada via internet, com melhorias constantes e a população sentindo as ações da tecnologia de forma benéfica. Ou seja, é muito mais do que você chegar numa cidade, implementar Wi-Fi em todas as praças, luz para todos os lados. Não, é muito mais do que isso. Uma Smart City. Bom, muito interessante. Então, como todos têm essa dúvida também, né? Como você mesmo falou, não é somente as tecnologias. Bom, mas e como essas tecnologias podem ajudar a melhorar as cidades? Bom, a tecnologia pode influenciar de maneira benéfica na mobilidade urbana, principalmente. Ela poderia atuar nas organizações e manutenções das vias públicas, na praticidade do trânsito e na menor emissão de poluentes com meios automobilísticos sustentáveis. A tecnologia ela pode ajudar também a agregar a economia de uma certa cidade. Ela fornece otimização e desenvolvimento de projetos que mais tarde esses projetos possam vir a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos dentro dessa cidade. Pô, muito bacana, Gabriel, muito bacana. Vale ressaltar também que, desculpa me intrometer aqui nesse assunto, eu sei que é a sua especialidade, Gabriel, mas é que eu tava lembrando de uma coisa muito legal, que é justamente na questão da governabilidade das cidades inteligentes. Que a população, por meio dessas tecnologias inovadoras, elas conseguem ter uma mão na massa, só dizendo assim. Então, eles conseguem ter mais impacto direto em como as cidades são governadas e quais medidas são aprovadas e o que a população realmente quer. Acho que isso é um fator muito interessante das Smart Cities. Sim, com certeza. Sim, fator muito, muito interessante mesmo. Bom, já que o Tivita entrou no assunto com a gente, Tivita, quais são as desvantagens de uma Smart City?
Então, quando você une a questão da tecnologia e impõe essa tecnologia à força na vida das pessoas, obrigatoriamente vários problemas vão surgir, né? O primeiro problema, assim, que vem em mente é a questão do controle estatal sobre a população. E, num primeiro momento, a gente pode falar, não, mas é bom que o Estado está controlando todo mundo, porque aí pelo menos eles conseguem priorizar a nossa segurança. Mas a questão isso é uma clara violação do nosso direito natural, que é assegurado primeiramente por John Locke, que garantiu os direitos naturais do ser humano, que é o direito à vida, o direito à propriedade e o direito à liberdade. Então está violando esse direito à liberdade. Nós, seres humanos, cidadãos de uma cidade, não teríamos liberdade por conta dessa autoridade extra do Estado. Então, por exemplo, o que me vem mais em mente é aquele clássico livro do George Orwell, 1984, onde é uma sociedade, é uma distopia, em que o governo controla tudo, e eles estão em todos os lugares, eles escutam tudo, ele tem acesso a todos os dados de todos os cidadãos, e isso faz com que a sociedade seja completamente homogeneizada. Não existe pluralidade de pensamentos, o governo controla o pensamento das pessoas, basicamente, o partido interno, né, comandado pelo Big Brother, famoso, e por meio das teletelas, o governo consegue ver os cidadãos e se comunicar com os cidadãos e passar basicamente uma ideia de medo e de que todo mundo está sempre sendo observado. Assim Sim. como a ideia do panóptico de Foucault também, que já acabei de lembrar. Tá todo mundo sendo sempre observado. Então, é muito controle, uma violação clara da privacidade de todo mundo. Sim, concordo. É um ponto muito crítico, né, que você colocou aí, que às vezes muitas pessoas só olham pro lado positivo e até esquecem dos lados negativos, né? Mas e o que te fez pensar a estudar mais sobre um pouco nesse quesito dos pontos críticos sobre essas Smart Cities? Então, é o seguinte, eu fui fazer um trabalho para minha faculdade há alguns anos atrás e eu comecei a estudar um pouco essa questão dos sistemas que estavam sendo desenvolvidos para mineração de criptomoedas. Aí eu entrei um pouco nessa ideia de IoT, que é a Internet of Things, ou a Internet das Coisas, em português, que é basicamente isso o que o Gabriel acabou de falar, que é uma conexão em rede entre diversos dispositivos em certo lugar, por exemplo, ou no mundo inteiro. Então, por exemplo, uma TV Smart pode estar conectada com uma geladeira Smart, que pode estar conectada com um farol de rua, ou um poste de luz na rua, uma câmera. Então, tudo que pode ter conexão com a rede, ele entra nesse sistema de redes. Então, aí eu comecei a pensar nas implicações da IoT para a nossa sociedade e comecei a ver o que poderia acontecer caso um governo ele decida explorar mais essa ideia. E aí também, nos últimos anos, a gente viu a expansão dessa ideia, como por exemplo na China, que eles têm o crédito social chinês, né? Que é uma coisa completamente assustadora e realmente mostra que a gente está muito mais próximo de uma distopia do que uma utopia. Isso eu tenho que concordar com você, cara. É uma coisa realmente muito assustadora mesmo, que é um ponto bem crítico aí. Mas... Bom, eu achei os pontos que o Tivita trouxe uns pontos muito bons para serem estudados. É muito importante que
a gente tem a visão boa e a visão ruim de algumas coisas também. É importante ressaltar que a tecnologia ela é um golem, que ela tem uma grande capacidade de ajudar ou destruir. Então, apesar do conhecimento tecnológico contribuir muito para o desenvolvimento das cidades, a necessidade de boas decisões. Senão ela vai acabar virando um golem maléfico e pode acabar destruindo até todos os avanços que nós já construímos até hoje. Exato, ela tem muitos benefícios, mas se a gente não usar ela do jeito certo, vai acabar indo tudo por água abaixo alguma hora. Sim, sim. Mas então, Tivita, você falou desse sistema de pontuação para os cidadãos chineses. Quais seriam as consequências disso? Olha, então, o sistema de crédito social chinês é uma coisa que ainda está nos seus primórdios, né? A China começou a implementar isso recentemente. E o que é? É basicamente o reconhecimento de cidadãos e veículos entrando no sistema do governo chinês para a gente conseguir basicamente manter uma pontuação do crédito das pessoas. Então, se eles cometem uma infração de trânsito, aí eles perdem pontos no crédito social. Se eles fazem alguma coisa boa, eles ganham pontos. E isso, basicamente, é você tá pontuando a vida de uma pessoa, como se fosse um jogo, sabe? É uma coisa, cara, é fora do normal isso aí. Eu nunca imaginei que a tecnologia poderia ser usada assim, mas é o que a gente tá vendo hoje em dia. E É bem complicado, né? Você colocar certas, entre aspas, metas para algumas pessoas em seu dia a dia, só que não metas pessoais, né? Metas, entre aspas, colocadas pelo sistema. sim, exato, é como se a gente estivesse numa colmeia de abelhas trabalhando para uma rainha autoritária. Exato. É uma coisa surreal. E Sim. esse crédito social chinês é completamente assustador, né? Porque quais são as consequências de um crédito social baixo, por exemplo? Ninguém sabe. Vai que as pessoas que têm crédito social reduzido, elas sofram marginalização da sociedade. Elas podem ser segregadas, elas podem não conseguir empréstimos, podem não conseguir entrar em certos lugares porque elas têm crédito social baixo. E, cara, um exemplo bem claro disso tudo, eu não sei se vocês aí viram o episódio 1 da temporada 3 daquela série da Netflix, o Black Mirror, mas esse episódio ele fala exatamente disso, dos problemas de um sistema de pontuação para cidadãos. Ela fala dos problemas que as pessoas com pontuação baixa sofrem, ela fala da homogeneização de todo mundo dentro da sociedade querendo ser igual para fazer coisas boas, para ganhar uma pontuação alta, e também ela exemplifica de forma levemente exagerada, claro, porque é uma série dramática da Netflix. Ela exemplifica tipo essa ideia de que a sociedade pode começar a segregar pessoas com essa pontuação baixa. O que também é uma coisa que me assusta bastante, cara. Quando eu vejo a China ou até Taiwan, que eles começaram um sistema forte de contra o coronavírus, mas eles começaram a monitorar as pessoas, começaram a falar, não, essa pessoa não pode sair de casa porque ela tem Covid. E isso é uma coisa que é uma clara violação da nossa privacidade, né? Com certeza é uma violação bem complicada, né? Se a gente parar para pensar. Exato. Bom, agradeço pela palavra aí. Agora, queria saber um pouco também sobre a especialidade do cientista Lemos, que eu queria perguntar para ele sobre a sustentabilidade dessas Smart Cities. Bom, eu queria agradecer primeiro por deixar eu falar um pouco aqui. Então eu vou falar um pouco sobre a sustentabilidade dessas Smart Cities.
Então, para entender como a funcionalidade de uma Smart City, é necessário também entender como uma cidade pode ser sustentável. Entender isso pode ser de vez em quando confuso, porque a palavra sustentabilidade acaba podendo ter muitos significados, mas como dito pela ex-primeira-ministra da Noruega no seu livro, o desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprirem as próprias necessidades. Portanto, isso deixa a entender o que uma cidade precisa ser para ser uma cidade sustentável. Ela deve ser capaz de se suportar, sendo que os recursos que entram e os recursos que saem da cidade estejam em equilíbrio, e também elas precisam não depender de fontes de fora, e assim elas não vão afetar o futuro das próximas gerações, e isso. Sim, nossa, muito legal esse ponto também, que a gente até não tinha comentado antes, né? Mas, Lemos, quais seriam, na sua visão, a importância da manutenção desses recursos naturais nas cidades inteligentes? A manutenção desses recursos naturais seria de extrema importância, porque uma cidade, principalmente uma cidade inteligente, uma cidade smart, consome muito. Muito de tudo que é utilizado na cidade é utilizado em grande escala. E também de uma forma muito rápida. Desde comida, água, energia, recursos como metais, combustíveis, tudo é requisitado em altas quantidades. E em uma cidade inteligente, energia é ainda mais utilizada. E, portanto, garantir que esses materiais, todos esses recursos, vêm de fontes que sejam renováveis, que possam ser reutilizadas durante anos. Também que há um sistema de retorno ao meio ambiente por todo esse recurso que é utilizado, que está entrando na cidade, ele deve retornar de alguma forma, e deve retornar de uma forma limpa, não sendo em forma de poluição, ou sendo em rios, ou até com gases que poluem o meio ambiente. Então, acho que isso é essencial para garantir sustentabilidade. Sim, Eu posso adicionar um ponto aqui que Claro. o cientista Lemos falou agora do uso de energia. Eu achei isso um ponto muito importante para se explicitar um pouco mais. Que, por exemplo, nesse sistema dentro das cidades, da internet das coisas, tudo estaria sempre conectado. E a gente já viu casos de tecnologias usando muita energia, como na mineração de Bitcoin, por exemplo, que a mineração em si de Bitcoin só desce a criptomoeda de Bitcoin usando esse sistema de Proof of Work, que o computador não pode parar de minerar. Ele usa mais energia que muitos países, o que é uma coisa completamente insustentável. Tanto que o grande empreendedor o Elon Musk, ele barrou o uso de Bitcoin para compra de Teslas, que é no site da Tesla, o que eu achei que foi uma coisa muito chocante, que mostrou muito esse lado do uso de energia, né? Então a gente precisaria achar um meio muito mais renovável para conseguir essa energia, para a gente conseguir manter as cidades inteligentes. Então, acho que isso seria o ponto mais importante para o começo da implementação dessas cidades. Sim, eu concordo plenamente. E energia é uma coisa que hoje é um dos maiores problemas, pois as formas de energia que a gente tem ou não são renováveis, ou são, mas ainda geram muitos problemas, tanto para o meio ambiente, como a sua eficácia. Por exemplo, hidrelétricas que podem gerar muita energia, porém acaba alagando uma área muito grande e destruindo o ecossistema de um rio. Então, achar uma fonte de energia que seja renovável e que seja bem eficaz, acho que é uma coisa essencial também para o futuro das cidades smart.
É um grande desafio da engenharia, É. assim dizer. Sim, um Exato. desafio bem complicado, né? Diremos. Bom, Mas a gente está aqui no Endcast para discutir isso mesmo. Grandes desafios da engenharia. exato. Você ia adicionar alguma coisa, Vitor? Bom, eu queria adicionar outro ponto também. Eu queria falar um pouco mais de sustentabilidade, é como cidades poderiam ser mais sustentáveis. Eu já falei um pouco desse lado de energias renováveis e substituindo essas fontes de energia que vêm dos combustíveis fósseis, que é uma fonte limitada para outras fontes, mas também outras mudanças muito importantes, mudanças na infraestrutura, melhorando tanto o sistema de reciclagem e também diminuindo os gastos entre cada ponto de entrega de algum recurso. Eu acho que isso é muito importante, diminuindo gastos com combustíveis, com energia, e também o uso eficaz de espaço e da energia. E um jeito muito eficaz que eu descobri esses dias sobre como usar espaço é introduzindo métodos diferentes na criação de recursos, como fazendas verticais. Não sei se vocês conhecem as fazendas verticais que estão sendo implementadas em vários lugares. São umas fazendas que ocupam poucos metros quadrados na superfície, porém são prédios altos, e aí tem hortas diferentes com plantações, muitas plantações diferentes, e essas hortas, fazendas verticais, elas seriam dentro das cidades, portanto não iriam requisitar o transporte de caminhões a longas distâncias, deixando muito mais prático e mais sustentável. Acho que é isso que eu queria só. Muito legal, Guilherme. Porque esses pontos que você colocou, né, de como deixar cada vez cidades mais sustentáveis, acredito que seriam um dos pontos chaves, né, de como melhorar cada vez mais as smart cities atualmente. Mas, bom, galera, obrigado pela participação, para quem assistiu. Obrigado a todos os convidados também, aos 3 cientistas que vieram e estão presentes no Endcast. E até mais uma apresentação nossa. Valeu! Muito obrigado aí, pessoal. É uma honra participar do podcast. Sou fãzaço de vocês, de tudo que vocês fazem aí. Aprendo bastante sobre esses grandes desafios da engenharia. E eu só queria adicionar aqui que tudo bem, as cidades inteligentes têm vários problemas, mas é que eu sou uma pessoa bastante pessimista também. Eu gosto de garantir as minhas liberdades, né? Mas é isso, muito obrigado por me convidarem aqui para o programa. E espero poder apresentar mais com vocês. Eu queria agradecer a todos também. E também pelo Vitor por me dar essa oportunidade de falar aqui. E também aos 2 outros convidados. Obrigado. Muito obrigado também, gente. Uma honra participar ao lado de vocês. E estamos aí para mais apresentação. Muito obrigado. Bom, eu que tenho que agradecer a vocês, né, por estarem presentes aqui no Endcast. Então, até logo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.